Então, gente, vamos começar agora sobre prevenção e promoção à saúde. Então, é um tema também bem importante e em concursos isso pode ser colocado de várias formas. Por exemplo, coloca um caso clínico e aí pergunta se tem indicação de rastreamento de determinado câncer, né? Tem indicação de rastrear isso, aquilo, aí coloca várias opções para você escolher qual que é a indicação para aquele idoso, tá? Você pode colocar também partir de uma triagem e aí você ter que identificar qual seria a clínica associada, né, ou a indicação terapêutica. Então, são várias as formas de jogar isso, tá? Muitas vezes tem questões específicas só de prevenção e promoção à saúde e muito jogado também com risco cardiovascular, risco de Framingham e com condutas cardiológicas, né? Então, isso é uma coisa bem importante mesmo. Então, a promoção à saúde é uma estratégia de articulação transversal na qual se confere visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco, visando a criação de mecanismos que reduzem as situações de vulnerabilidade. Então, promoção à saúde é um conceito muito amplo que vai englobar prevenção à saúde e mais tudo que é política pública, ambiente, poluição, né, a questão de fatores de risco, política, tudo que estiver envolvendo, né, a saúde de uma forma geral, no conceito amplo. A medicina preventiva, ela pretende atuar através de fatores antecipatórios. Então, a gente vai orientar, a gente vai cuidar antes que o problema aconteça. E aí tem como atuar em nível primário, secundário, terciário, diferentes graus de medicina preventiva. Espera-se que esses cuidados antecipatórios eles sejam capazes de modificar a história natural ou as consequências das doenças com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, limitar o impacto das incapacidades e aumentar aí a esperança, a expectativa de vida. É importante a gente relembrar esses detalhes aqui, porque tem tudo a ver com o nível de intervenção. E, muitas vezes, tem a ver também com o caso clínico que a gente vai ter que analisar. Se é um paciente que está muito frágil, muito comprometido e tem uma expectativa de vida pequena, tem várias questões de prevenção secundária que não estarão indicadas. Mais uma vez, o que vai mandar no nível de prevenção vai ser a funcionalidade. Então, a prevenção primária são aqueles atos destinados a reduzir a incidência de doenças. A prevenção secundária, reduzir a prevalência, diminuindo a sua evolução e a duração. Então, aqui, você vai, antes que a doença aconteça, né? Aqui você vai identificar a doença precoce. Na prevenção terciária, você já tem a doença instalada, e aí você vai diminuir as incapacidades dessa doença. E a prevenção quaternária, na geriatria, são as iatrogenias. Então, a gente vai detectar indivíduos em risco de tratamento excessivo, então, aquele que está fazendo quimioterapia, radioterapia, que determinados medicamentos, polifarmácia, e que isso está trazendo mais malefício do que benefício. Então, na geriatria, a gente talvez tenha mais oportunidade em termos, né, com essa prevenção quaternária, no idoso muito idoso, no idoso em cuidados paliativos, cuidados prolongados, terminalidade, do que os outros colegas em geral. Alguns exemplos aqui práticos. Então, a prevenção primária, modificação de estilo de vida, cessar o tabagismo, fazer atividade física regular, a dieta adequada, cortar ou diminuir muito o etilismo, imunizações, uso de vacina. A aspirina, ela teria indicações a nível primário e também a secundário. Sexo seguro, a questão das drogas ilícitas, do abuso de medicamentos. Então, é tudo aquilo que a gente vai fazer
ligado à não ocorrência da doença. A prevenção secundária, eu vou identificar precocemente a doença ainda assintomática. Um câncer in situ, por exemplo, que vai ter uma condição de cura total, uma hipertensão, uma diabetes, ou uma osteoporose, né, um aneurisma de aorta abdominal, redução da visão, da audição, e vamos tentar que isso não traga as incapacidades. Na prevenção terciária, eu já tenho as condições estabelecidas, e aí nós vamos evitar novos episódios ou vamos evitar as incapacidades ou reabilitar esse idoso. Então, o AVC, vamos evitar novos AVCs, a fibrilação atrial, doença de Parkinson, incontinência, demências, alterações da marcha. E a prevenção quaternária, a gente vai atuar nas iatrogenias. O rastreamento das doenças, as recomendações são muitas. Então, vou explicar aqui quais são os critérios, né, o que eu usei para colocar nessa aula. Então, a gente precisa considerar a expectativa de vida do paciente, as comorbidades, o status cognitivo e funcional. Eu não tenho como fazer determinadas medidas preventivas se a descoberta dessa doença, por exemplo, o câncer de colo de intestino, se é um idoso com perda funcional, sem nenhuma condição para fazer uma cirurgia, para que eu vou fazer uma colonoscopia, né, com relação à prevenção de câncer? Então, tem vários critérios que a gente só vai fazer se tiver condição de intervir. Se a história natural da doença for maior do que a expectativa de vida, a triagem não é indicada. Algumas medidas são subvalorizadas, por exemplo, a questão da imunização, o aconselhamento para atividade física, triagem de depressão, o aconselhamento aí com relação aos problemas geriátricos, a segurança do ambiente, a prevenção de quedas, a questão da incontinência. Há outras medidas que são supervalorizadas, por exemplo, pedir um tanto de marcador para ver câncer, né? Umas coisas que realmente não têm sentido. Essa triagem de câncer, muitas vezes, é feita em excesso demais. Ferramentas para avaliação da expectativa de vida, a gente ainda não tem. Então, seria, até pelo fato da gente ainda não ter marcadores biológicos, e é muito difícil essa questão do cálculo da expectativa de vida. Um dos objetivos é reduzir a mortalidade pelo câncer, quando ele é diagnosticado precocemente. E uma outra dificuldade é o fato dos idosos estarem excluídos dos grandes trials. Então, no geral, os estudos são feitos até 59 anos e o idoso está fora. Tem alguns estudos, por exemplo, estudos de anticoagulantes, que englobam e tem que englobar idosos. Então, é muito bom quando entra uma droga no mercado e que a gente vai olhar a monografia, tudo da droga, e ver que o idoso foi bem estudado. Aqui são gráficos só para a gente analisar a questão da expectativa de vida, uma publicação da JAMA. Então, a questão, como que a expectativa de vida ela cai absurdamente, né, aí a cada 5 anos no processo de envelhecimento. Isso aqui, né, considerando-se de uma forma geral, e imagina aquele idoso que está fragilizado, o idoso que está em situações de doenças agudas. E a gente vai ter que pesar na balança o benefício e o risco. Então, vamos ter que olhar aí todo o contexto, né, com relação, se tem uma expectativa de vida maior que 10 anos, vai pesar para um benefício, né? A questão funcional, a questão do controle clínico desse idoso, isso tudo a gente vai ter que pesar para tomar essa decisão. Eu queria relembrar com vocês a diferença entre o que é um grau de recomendação e o que é um nível de evidência. Então, existe uma diferença grande. O que a gente vai falar nessa aula hoje é baseado em graus de recomendação. Então, o grau de recomendação A é que sugere que
deve ser feito, que pode ter benefícios. Então, são revisões, grandes revisões que são feitas e que se usa, tudo é baseado na literatura, tudo é baseado nos níveis de evidência para que se recomende o uso daquele procedimento, né? O nível de evidência B, ele pode ter aí uma recomendação, né, moderada, menor do que a recomendação de grau A. O nível aqui, o grau de evidência C, ele já é mais duvidoso, vai haver uma maior tendência à individualização das ações, né? Então, boa parte da geriatria, por mais que o grau de evidência seja A e B, a gente vai ter que pesar o indivíduo, cada paciente. O grau de recomendação D é um desencorajamento a se fazer aquela avaliação, aquela propedêutica, e o I é insuficiente, então não há, assim, há incertezas com relação à recomendação, então precisa, né, haver mais estudos para poder especificar isso melhor, tá? Já os níveis de evidência, nós estamos falando em termos de qualidade de estudos científicos e também da relevância desses estudos. Por exemplo, a meta-análise vai ser nível de evidência 1A. Então, você vai pegar inúmeros estudos, analisar, fazer, né, um grande banco de dados em que vai ter um resultado benéfico ou maléfico com relação àquela determinada intervenção. O 1B vão ser aí os estudos controlados, duplos cegos, randomizados, e aí vai só diminuindo os níveis de evidência de acordo com os tipos de estudo. Então, estudos controle, casos controle, vão estar aí 2A, 2B, 2C, 3A e 3C, série de casos, nível de evidência C, reportagens, né, editoriais, opiniões, nível de evidência B, e o nível in vitro, que seria a pesquisa básica, né, que vai precisar de uma caminhada entre a pesquisa básica para transformar isso numa atuação em humanos. Então, são estudos interessantíssimos em termos, por exemplo, da compreensão de mecanismos biológicos, mas gastam um tempo grande para isso chegar a uma aplicabilidade clínica. Então, aí esse quadro, né, vai ficar para vocês depois reverem com calma o que é cada nível desse de evidência, tá? E é importante, né, quando a gente vai analisar um estudo, quando a gente vai analisar uma recomendação, a gente vê de onde que se é uma recomendação realmente confiável. Hoje, a produção de artigos científicos, se a gente abre o PubMed e vai fazer qualquer pesquisa, vem lá milhares e milhares de artigos. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade, né, de selecionar. As revistas melhores vão ser, no geral, são as melhores publicações. Aqui eu coloquei algumas diretrizes, então, da US Task Force, American Cancer Society, American College of Physicians, American College, né, aí de obstetrícia e ginecologia, American College of Chest Physicians, American Urological Association. E aí, cada uma dessas tem as suas recomendações próprias, por exemplo, né, e tem também as europeias, canadenses, enfim. São inúmeros serviços excelentes que fazem recomendações. E aí, baseando, né, para essa aula de hoje, né, eu me baseei nas recomendações da US Task Force. Qualquer um tem acesso aí à página, né? Basta entrar lá no Google, US Task Force, entra na parte de recomendações, e aí lá vocês vão ter todas. Eu selecionei aqui para nós aquelas que têm mais a ver com geriatria. E eles colocam de uma forma alfabética, e eu fui seguindo a mesma ordem,
Então, vocês vão ver que, né, a gente fala, às vezes, do câncer, depois de uma outra coisa, depois voltamos no rastreamento de outro tipo de câncer. Tá? Então, o rastreamento aí do aneurisma abdominal de aorta, ele tem um grau de recomendação B, ou seja, é recomendado, e para homens tabagistas entre 65 e 75 anos de idade. Quando passa para idosos não tabagistas, entre 65 e 75 anos, o grau de recomendação já cai para C, e aí a gente vai ter que olhar individualmente cada caso, né? E para as mulheres, não tem um nível de recomendação, nem para as mulheres tabagistas, nem para as mulheres não tabagistas. Tá? E também aqui, né, de 65 a 75 anos, mesmo que sejam mulheres tabagistas, é insuficiente a evidência, ou seja, a gente ainda não sabe, né, quais seriam os benefícios. Tá? Mas aqui o D é que não é indicado. Então, vamos pedir para os homens tabagistas de 65 a 75 anos. Isso aqui é uma coisa que, com frequência, pode ser pedido, né? Então, coloca lá um caso clínico, coloca alguns fatores de confusão, conta uma historinha, que é um idoso tabagista e tal. Aí pede para você colocar quais seriam as recomendações para prevenção secundária para esse idoso. Então, você vai ter que colocar ultrassom abdominal total, que é para prevenção de aneurisma de aorta, identificação precoce, e também a tomografia de tórax, para poder fazer o rastreamento do câncer pulmonar. Esses dois, com certeza, vão estar para esse idoso tabagista. Oi. Não, o que é recomendado atualmente para o S-Task Force é esse. Tá? Outra coisa que a gente tem que ver, gente, quando a gente analisa aqui as recomendações do S-Task Force, é ver quando que foi a recomendação. E aí vem esse aviso aqui. Então, ele está em progresso aí de atualização. Provavelmente, né, daqui a um tempo, vai vir uma modificação dessa recomendação. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre entrando, olhando, porque eles vão atualizando. Tem algumas recomendações aqui que são de 2018, tem algumas que foram retiradas, tá? Por exemplo, a renal, vocês vão ver que foi retirada, porque eles veem que está precisando realmente rever, e aí tiram do ar para poder recolocar. Né? O screening de câncer de pulmão, essa recomendação que está lá é de 2013, também tem o aviso de que está em progressão, o update. Né? A recomendação de se fazer a tomografia computadorizada de baixa dosagem anual para homens e mulheres tabagistas, na quantidade aí de 30 maço ano, de 55 até 80 anos. Talvez, Lu, seja que talvez você tenha confundido, né? Porque, nesse caso, continua fazendo rastreamento até 15 anos que parou de fumar. Então, é para ex-tabagista, tá? Então, depois de 15 anos, aí você descontinua após 15 anos de cessar o tabagismo, ou então, se tiver outras doenças que comprometam a expectativa de vida e a funcionalidade, com impossibilidade de cirurgia pulmonar. Né? Então, lembrar que está indicado. Né? Agora, pergunta isso na prática, no SUS. Né? Uma coisa a gente consegue fazer direitinho no convênio, no paciente que tem condição. E no SUS a gente fica meio que de pé e mão atada com a prevenção secundária. Muitas vezes, no paciente que já está sintomático, a gente tem toda essa dificuldade de conseguir os exames. Imagina fazer tudo direitinho como manda o figurino. Mas a gente não pode desistir, né, gente? Então, temos que continuar pedindo aquilo que é recomendado. Oi.
Aneurisma de aorta abdominal? Não, é pelo menos uma, tá? Pelo menos um ultrassom entre, né, nos homens tabagistas. Não é que você vai ter que ficar olhando todo ano, não, mas um tem que ter, tá? O rastreamento da glicemia alterada e da diabetes. Então, também tem um grau de recomendação alto, B, né? Homens e mulheres de 40 a 70 anos, acima do peso ou obeso, como parte da estratificação do risco cardiovascular, e justifica, né, se indica um aconselhamento intensivo de mudanças de hábito de vida, promoção à saúde, dieta e atividade física. Então, o screening para câncer de mama, recomendação alta para mulheres entre 50 e 74 anos. A mamografia antes dos 50 anos precisa ser avaliada individualmente, ela já cai aí para uma recomendação, um grau de recomendação C, que não é o nosso público, né? Para o screening, a glicemia de jejum e a glicemoglobina A1C. Não, pós-prandial é só para o acompanhamento e a questão do ajuste, né, da medicação, tá? A mamografia, então, antes dos 50 anos, vai ser individualizada. Não está aqui, né, no nosso público-alvo, acima de 60 anos. Então, para nós, o que importa é essa recomendação aqui, ó, de 50 a 74 anos. E importa também as evidências insuficientes para recomendação em mulheres acima de 75 anos. Aqui, ó, 75 anos ou mais, evidências insuficientes, ou todas as mulheres. E aí, no geral, essas mulheres vão estar em acompanhamento também, dos 65 até os 74 anos, no geral, vão ter o ginecologista acompanhando, né? Oi. A cada 2 anos, né? Isso aí, principalmente se já tiver feito anteriores e tiver tudo bem, pode até com 2 anos. Mas a recomendação, assim, na geriatria, a gente vê que continua fazendo anual, não é? Talvez até um excesso aí de mamografia. Por exemplo, a coleta citológica também não tem necessidade de ser anual. Pode ser até a cada 3 anos. Se tiver feito já 2 que não deram alteração nenhuma, você pode ir passando. Então, vai depender de quantas triagens essa mulher já fez, como que estão os exames anteriores. Eu acho meio arriscado a gente colocar assim, de 2 em 2 anos, porque tem várias idosas que existe um acompanhamento de uma determinada coisa, uma microcalcificação, algum detalhe que vai ser individualizado, né? Então, não vejo muita possibilidade de tabular tudo assim, não. Quanto mais exames seriados normais, maior a chance de você passar o próximo, não é? Aí entra também a questão se a mulher está fazendo reposição hormonal ou não. Essas idosas mais jovens, se tiverem reposição hormonal, o acompanhamento vai ser mais de perto. Acho que são várias questões que vão entrar na decisão, né? As recomendações para o câncer cervical, um grau de recomendação A. Então, para mulheres de 21 a 65 anos, a cada 5 anos, associar a citologia também aí do HPV. E não tem, olha lá, eles colocam a cada 3 anos, não tem necessidade de ser anualmente, principalmente se já tiver as citologias prévias normais. Baixa recomendação para mulheres esterectomizadas e mulheres acima de 65 anos com um rastreamento prévio negativo. Aí já cai para a evidência, para a recomendação D, que seria até mesmo não recomendável, né? Oi.
Depende. Se tem mulheres que já tiraram o útero a essa altura da vida e não tem mais indicação de fazer. Tem mulheres que não têm mais vida sexual ativa. Então, vai depender. Vai ser individualizado mesmo. Tem mulheres que vão continuar fazendo porque tem uma vida sexual de risco. E aí, né, não é porque é idosa que não vai ter, às vezes, múltiplos parceiros. Então, tem algumas coisas que existe uma evidência clara para até 65 anos. Depois disso, fica menos evidente, mas a gente vai ter que ver as individualidades. Esse daqui que foi retirada a recomendação. A recomendação era antiga, de 2012, e aí estão atualizando e preferiram retirar. O screening para comprometimento cognitivo no idoso, então, eles colocam como insuficiente. Então, nem que sim, nem que não. E precisa, né, realmente mais tempo, mais acompanhamento. Então, o que a gente faz na prática clínica, que é o rastreamento clínico, né? E não de... Eu não vou pedir tomografia para um idoso que não tem um comprometimento cognitivo. Eu não vou pedir uma avaliação neuropsicológica se eu não suspeito de algo. Então, acho que muito nesse sentido também. E, na realidade, a gente vai... o rastreamento cognitivo faz parte da avaliação geriátrica ampla, e aí nós sempre vamos fazer. O screening do câncer coloretal teve algumas mudanças a partir de 2016, já não estão tão novos assim, mas a recomendação antes era pesquisa de sangue oculto fecal anual, retissigmoidoscopia a cada 3 anos, colonoscopia a cada 5 anos. Né? Então, mudou. A recomendação hoje é indicado o rastreamento para homens e mulheres de 50 a 75 anos, com o anticorpo monoclonal específico, né, para a hemoglobina humana, que é a pesquisa de sangue oculto focal, mas o específico, que é o monoclonal. O sangue oculto fecal, aquele que o SUS fazia até há pouco tempo, que tem que fazer a dieta e que identifica pigmento, por exemplo, da beterraba, como se fosse hemoglobina humana, que identifica sangue de carne vermelha, como ele não consegue distinguir. Então, tem que ser o monoclonal específico. A colonoscopia, indicada a cada 10 anos, a partir dos 50 anos, mas aí a gente tem as indicações clínicas que vai ter que diminuir esse tempo, se for um paciente aí que encontrou pólipo ou uma lesão, né? Então, vai depender. Dependendo do tipo de pólipo que tirar, se tiver com alta displasia, se for um pólipo mais plano, a recomendação pode ser repetir até com 1 ano, né? E se tirar mais de um pólipo, pólipos hiperplásticos, pode ser que faça de novo com 2 ou com 3 anos. Então, vai depender dos achados no exame. Há uma tendência à não recomendação mais da retissigmoidoscopia flexível nos Estados Unidos, a substituição mesmo pela colonoscopia, mas a nossa realidade pode ser bem diferente disso. Então, a retissigmoidoscopia é um exame simples feito em consultório. A colonoscopia no SUS é um exame dificílimo da gente conseguir liberar. Então, a gente tem que ver também a nossa realidade, né? Baixa evidência para colonografia, colonoscopia virtual por tomografia. Coloca como insuficiente. Para idosos entre 76 e 85 anos, a decisão de rastreamento intestinal deve ser individualizada, levando-se em conta a saúde geral, a expectativa de vida e a possibilidade cirúrgica decorrente do rastreamento. Então, está lá, ó, evidência A para 50 a 75. Evidência, né, a recomendação C, que seria de 76 a 85 anos. Então, fica aí em amarelo, que vai ser individualizado, não é para todo mundo. Aqui... Coloca como 50 anos. Né? Eu acho que 50 anos, porque antes a recomendação era até mais.
Você lembra que dos 50 aos 60 era a retossigmoidoscopia, depois dos 60 a colono? Eu acho que antecipar a colono para 50 anos tá bacana. Se tiver uma história, vamos supor, polipose familiar, né, começo câncer em irmão, com início precoce, aí é uma outra história, né? Mas, no geral, não tem indicação de fazer antes. Aqui é só que eu coloquei para vocês depois estudarem com calma. Então, esse tipo de teste aqui, que é o pesquisa de sangue oculto fecal indicado aqui no Brasil, que é o anticorpo monoclonal específico para a hemoglobina humana. Esse aqui do guaiaco, né, da coloração com guaiaco, ele não seria assim o melhor. E esse, o FIT DNA, a gente nem tem aqui, tá? Você pede um só, três. O ideal são 3. Só que pelo SUS você tem que dar 3 pedidos separados, um para cada dia. E nos outros pacientes, pesquisa de sangue oculto fecal, 3 amostras. Aqui, né, só deixei anotado aí também para vocês olharem com calma a questão, a colonoscopia, aquela colonografia virtual através de tomografia, a sigmoidoscopia flexível, que não está em declínio o uso, né, lá nos Estados Unidos, e associada ao sangue oculto fecal, o anticorpo antimonoclonal, que é o imunohistoquímico, né, que teria mais indicação. Mas não, no geral, é fazer em dias seguidos. Não é no mesmo dia as 3 coletas, não, tá? Aqui, ó, só, né, a colonoscopia não é mais usada, nem a retossigmoidoscopia, aliás, e nem a retossigmoidoscopia junto com o sangue oculto fecal específico para a hemoglobina humana. O screening de depressão, não só no idoso, mas em adultos, na mulher pós-parto, também no idoso, continua com um grau de evidência alto. Então, existe a recomendação do rastreamento. E em idosos, a gente sabe o quanto que a depressão pode ser subsindrômica, pode ser mascarada, e pode ser, às vezes, a causa aí, né, de problemas, de desânimo, de falta de interesse, de isolamento social. Então, acho que justifica demais. E, para nós, é tão importante que faz parte da avaliação geriátrica ampla. A prevenção de quedas, então, intervenções para a prevenção de quedas para idosos acima de 65 anos. O grau de recomendação também alto, B, para todos os idosos aí de 65 ou mais, e recomendações para exercício, para prevenção de quedas, e está, né, sempre também avaliando e essa questão da avaliação geriátrica ampla. E intervenções multifatoriais, eles colocam como um grau de evidência C, que seria aí a intervenção do multidisciplinar, usando a combinação de vários componentes. Equilíbrio, marcha, visão, pressão e tal. Então, o C é algo que vai ser individualizado, ou seja, aqui a recomendação para atividades físicas vai ser para todo mundo, mas as especificidades vai ser individualizado e também tem a recomendação. O que é baixa evidência e não é recomendado é o uso da vitamina D com o objetivo de prevenção de quedas. Então, isso aí não tem evidência, né? O rastreamento para hepatite B e para hepatite C persiste a recomendação alta, grau de recomendação B, para pessoas aí, né, que tenham um alto risco. Então, no Brasil, teve um período aí, né, que foi recomendado para todos os nascidos entre 1945 a 1965 e que tem-se aquela proposta de erradicação. Então, as indicações aqui, esses eu tirei do Brasil mesmo, né?
uso de drogas, compartilhamento de materiais utilizados para uso de drogas, investigar o histórico de transfusão de sangue ou derivados. Os nossos idosos que têm histórico de transfusão de sangue, vários deles podem ter feito transfusão antes da década de 80, naquele período, né, difícil com relação a HIV, hepatite e tal. Hemodiálise, tratamento cirúrgico, tratamento dentário, acupuntura, tatuagem, piercings, DST, contato íntimo aí com o paciente com hepatite B, hepatite C, exposição ocupacional. A vacinação para hepatite B, a gente vai ter que ver aí se tem a imunidade, né? Então, vamos pedir o anti-HBS para ver. Hemofilia, alcoolismo, imunodepressão e transplante, uso de preservativos. Investigar também, né, a presença atual de DST. E aí continua a indicação para os nascidos, né, de 45 a 65, ou seja, é a população que a gente está cuidando agora. A recomendação A, então, para todos, o rastreamento da pressão e a identificação de hipertensão arterial em todas as pessoas com 18 anos ou mais, e também essa continua a recomendação em idosos, né? Aqui, isso é fundamental, e hoje, cada vez mais, a indicação do mapa também, não é nem só a medida pressórica, né? Mas o uso do mapa. A falta de evidência, então, colocando aí como vermelho, como não recomendável, a prevenção, aí, o uso de hormonioterapia na mulher pós-menopausa para prevenção primária de condições clínicas. Então, não é isso que vai determinar a indicação. Então, vai ser aí sintomas de climatério, né, desconforto, o que for, mas não para prevenção de condições clínicas. O screening de câncer de próstata mudou, né, as recomendações mudaram bem nos últimos anos, e aí essa recomendação que está atualmente é de maio de 2008. Então, aqui ficou, na hora que eu copiei, tá? Isso aqui ficou, desculpa. Então, teve um problema aqui ficou gravado outro. Vamos ver aqui, ó. Para homens, a prevenção do câncer de próstata, deixa eu só ver se tem aqui um antes. Não. Então, para homens de 55 a 69 anos, é um grau de evidência C, ou seja, a decisão com relação a fazer o PSA vai ser individualizado. E aí, o que eles colocam aqui é que pode haver diferença em termos de prognóstico com relação ao tratamento do câncer, a morbimortalidade, quando se descobre o câncer precoce. Porém, existe também uma maior iatrogenização com relação à alteração do PSA, indicação da biópsia de próstata e até indicação de cirurgia de próstata desnecessária, tá? Então, é pesar o risco e o benefício com relação a fazer por causa do risco de fazer demais, né? E o que a gente vê é que, muitas vezes, o PSA alterado, é importante se fazer a curva. A hiperplasia prostática benigna também afeta o PSA. Existe também a ressonância da próstata, que dá uma melhor visão da próstata, e, né, não é algo que vai se fazer para todos os idosos. Acima de 70 anos, não é recomendado, né, o screening baseado no PSA acima de 70 anos. Lembra que antes era 80, né, que acima de 80 anos não precisava pedir mais? Então, essas recomendações realmente mudaram bastante, tá? Então, aqui, ó, para homens de 55 a 69 anos, a decisão aí do PSA, o periódico, baseado aí para screening de próstata, deve ser individualizado. Antes aí, do screening, o homem deveria ter a oportunidade de discutir os potenciais benefícios e riscos do screening, do rastreamento, com o seu médico, né, e incorporar aí os seus valores na decisão das preferências. O screening oferece
um potencial benefício pequeno na redução da chance de morte pelo câncer de próstata em homens. Entretanto, muitos homens experimentam riscos do screening, incluindo falso positivo, que requer os testes adicionais e possíveis biópsias prostáticas, superdiagnosticando aí, né? E supertratando, com riscos aí de complicações do tratamento, como a incontinência, a disfunção erétil. Então, coloca muito essa questão de que há uma supervalorização do PSA e que isso precisa ser claramente colocado para o paciente, que se der alterado, ele vai ter que prosseguir e está sujeito aos problemas, né? A vitamina D, reposição de cálcio e vitamina D, ou então aí, né, separado ou em suplementação combinada, para prevenção primária de fraturas em pacientes aí da comunidade, né? Então, insuficiente e na mulher pós-menopausa não recomendável. Então, essa coisa de ficar dando cálcio e vitamina D para todo mundo, isso aí não é o que deve ser feito, né? A gente precisa assim, dosar a vitamina D. Paciente que tem osteopenia, vamos estimular a questão da atividade física, acompanhar essa osteopenia, pesar o risco e o benefício do cálcio. Dentro dessa questão também do cálcio, aí, do risco do cálcio com a calcificação dos vasos, chances aí de eventos vasculares, né? Então, tudo a gente vai ter que pesar o risco e o benefício. Eu coloquei esse quadro aqui para a gente refletir algumas questões que não têm recomendação. Por exemplo, na bacteriúria assintomática, não é recomendado ficar fazendo exame de urina. Você já sabe que está lá, que não vai esterilizar essa urina, a gente já até comentou. Na doença arterial coronariana, com pouco ou nenhum fator de risco cardiovascular, pedir teste ergométrico, tomografia com feixe de eletro, pior ainda, índice de cálcio coronariano, são coisas que ainda não se tem, né, evidências no paciente assintomático. Estenose de carótida, ficar pedindo duplex scan, paciente assintomático, para fazer rastreamento de carótida. Aqui já comentamos, né, a questão de acima de 85 anos, para continuar a propedêutica de câncer de colo. DPOC, pedir espirometria de rastreamento, tem a indicação da tomografia no idoso tabagista, mas ficar pedindo espirometria, não. Pedir CA-125, ultrassom transvaginal para rastrear câncer ovariano, rastrear câncer pancreático com ultrassom de abdômen, marcadores, câncer de bexiga também, antígenos tumorais, citologia urinária, e a osteoporose em homens acima de 80 anos é insuficiente. Então, são coisas que a gente vê, muitas vezes, sendo feitas na prática diária. Eu, às vezes, assusto com o tanto de marcadores tumorais que vêm pedidos, né? Às vezes, trazem nas consultas um tanto de marcadores, e isso realmente não é uma coisa que tem sentido. Sobre a indicação do uso de aspirina. Então, as recomendações de 2016, adultos abaixo de 50 anos, uma evidência insuficiente. Adultos de 50 a 59 anos, com risco cardiovascular estimado em maior que 10% em 10 anos, baixas doses de aspirina, 75 a 100, pelo menos aí nos próximos 10 anos, para indivíduos com baixo risco de sangramento e que tiverem uma alta expectativa de vida, um grau de recomendação alto, B. Já essa indicação aqui de 60 a 79 anos já é um grau de evidência C, ou seja, vai ser individualizado, não vai ser para todos. 60 a 69 anos, risco cardiovascular maior do que 10% em 10 anos, a decisão individual, se o benefício for maior do que os riscos, baixa dose de aspirina, e se tiver baixo risco de sangramento e alta expectativa de vida. Adulto menor que 50, idoso maior que 70, evidências insuficientes, e o rastreamento de
Colesterol acima de 75 anos é evidência também insuficiente. Algumas considerações a mais aí sobre o uso de aspirina. Então, a dose para idoso, no geral, é 75 a 100. Já houve um momento, né, na cardiologia em que se indicava 325 miligramas. Era impressionante, né? 200 miligramas, a menor dose que dava era 200. Hoje a gente sabe que vai ser 75. No geral, no Brasil, a gente tem 81 ou 100 miligramas, as apresentações comerciais. As formas tamponadas ou de liberação entérica não reduzem o risco de hemorragia digestiva. Vários fatores podem aumentar o risco de sangramento, por exemplo, a hipertensão descompensada, uso concomitante aí de anticoagulante, anti-inflamatório, história de doenças pépticas prévias. Aqui já coloquei lá naquele quadro. Para pessoas muito idosas, acima de 80 anos, é bem questionável, né, gente? Ainda mais se for um idoso frágil, um idoso caidor. Aqui, para a gente lembrar quais são as categorias de risco cardiovascular, que isso também pode ser usado dentro dos fatores aí e te perguntar se vai ter indicação ou não de aspirina, perguntar qual que é a meta de manter o colesterol dessa pessoa. Não é porque é idoso que a gente não vai colocar ele dentro das metas. Então, de novo, aí pode jogar isso junto com a funcionalidade, com a autonomia, colocar essas questões dentro de demência, por exemplo, de perda funcional. Tá? Então, são várias as formas de jogar isso clinicamente, né, numa questão de prova. Então, é considerado alto risco doença arterial coronariana prévia estabelecida, né? Infarto, angina, estável ou instável, angioplastia, cirurgia de vascularização miocárdica ou isquemia miocárdica significativa. Equivalente à doença arterial coronariana, insuficiência vascular arterial periférica, aneurisma de aorta abdominal, obstrução carotídea, que com repercussão de AIT, AVC, obstrução maior que 50%, diabetes e um risco de Framingham estimado em maior que 20%. Um risco moderado, ausência de doença arterial coronariana ou equivalente, mais presença de 2 ou mais fatores de risco. Então, mais que 45 anos em homens, mulheres acima de 55 anos, história familiar, principalmente parente de primeiro grau, né, IAM ou morte súbita antes de 55 anos, em pai ou parente de primeiro grau, sexo masculino, ou antes dos 65 anos na mãe ou parente de primeiro grau, sexo feminino. Tabagismo, hipertensão, HDL baixo. Se o HDL for bom, acima de 60, subtrai um fator de risco. Então, o risco intermediário vai ser o risco de Framingham de 10% a 20%, né? E um baixo risco, 0 a 1 fator de risco acima. Então, a grande maioria dos nossos idosos estarão aqui, pelo menos, em risco moderado, não é verdade? O idoso acaba tendo um fator de risco cardiovascular mais alto. Dificilmente a gente vai pegar um idoso, mas existe, né, idosos muito saudáveis, idosos atletas, que têm o baixo risco aí cardiovascular. As metas segundo o risco cardiovascular. Então, o AS mais o LDL é menor que 100, o ideal seria manter menor que 70. Então, já teve momentos em que era considerado 100. Hoje, se considera abaixo de 70. A pressão está cada vez baixando mais, né, os limites. Então, nesse idoso de alto risco, a gente não vai poder deixar passar de 13/8. Lembrando aqui que a gente tem que avaliar a hipotensão postural. Então, muitas vezes, a gente vai usar doses bem mais baixas, né? Aquela questão que todo mundo já sabe. O idoso que tem o equivalente à doença arterial coronariana, por exemplo, a insuficiência vascular periférica, o LDL também abaixo de 100, a pressão, né, manter baixa, o risco intermediário, aspirina para os homens, mas não para as mulheres, o LDL abaixo de 130, cada vez mais essa tendência é baixar, né?
Então, já acaba a meta sendo o LDL menor que 100 mesmo. E o Framingham menor que 10%, não indicado AS, LDL menor do que 160, também essa tendência de baixar mais, e o baixo risco, não indicado AS, LDL menor que 60, e a pressão também, né, já está sendo considerada mais baixa. No idoso, o cuidado sempre que a gente vai ter com relação à dose. A gente nem pode assim, desconsiderar, e você não vai deixar de tratar, né, aquelas condições que a gente já falou ontem, da pseudohipertensão, da dificuldade de fazer manobra de Osler, do paciente que você começa o tratamento para hipertensão, ele chega com sintomas de hipotensão, de tontura. O idoso que está com fibrilação atrial, no geral, a indicação é anticoagular. A gente só não vai anticoagular se o risco de sangramento for muito alto, se for um paciente que tem uma expectativa de vida muito ruim, é um idoso frágil, é um idoso terminal, é um idoso... Então, assim, no geral, quando é cuidado paliativo, terminalidade, a gente não vai fazer a prevenção secundária, né? Mas, na grande maioria das vezes, a gente vai fazer. E aí, a análise do CHADS e do CHADS-VASc, e, para nós, muito importante, o RAS-BLED, que seria os fatores de risco de sangramento, que, no geral, o idoso tem, pelo menos uma idade acima de 65 anos. Né? Então, os nossos idosos, a gente vai ter que pesar o risco e benefício, mas a grande tendência é anticoagular, não é porque é idoso que não vai anticoagular. A questão dos anticoagulantes novos versus a varfarina, vai ter uma aula específica sobre isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre prevenção primária. Então, o que eu coloquei aqui de prevenção primária foi a questão da imunização, porque atividade física, cigarros, todo mundo está cansado de saber, né? Que é uma questão mesmo básica da saúde, que isso faz parte das orientações, a gente considera que é feito para todos os pacientes, seja da clínica médica, seja da geriatria. E, aliás, é uma grande dificuldade a gente conseguir mudança de hábito no idoso. Porque ele sempre vem com a justificativa, mas eu toda a vida fumei, por que eu vou parar agora? Eu sempre fui sedentário, por que eu vou fazer exercício agora? Então, é essa luta diária nossa para convencer de mudar o hábito de vida. Então, o calendário vacinal do idoso, eu queria chamar a atenção para algumas particularidades. Posteriormente, no curso, a gente vai ter um momento de especificar mais uma aula, né, sobre a vacinação, mas aqui, como é uma aula de prevenção e promoção, eu não posso deixar de falar também de vacinas. A vacina influenza, a H1N1, ela é uma vacina de vírus inativo, é dose única anual, antes do inverno, então é feita no Brasil na época de abril, de maio, né? A preferência é pela tetravalente. Infelizmente, no ano passado, a vacina do SUS ainda foi a trivalente. Já tem anos que a recomendação pela Organização Mundial de Saúde é que no mundo inteiro seja feita a tetravalente. Vamos ver esse ano como que vai ficar a vacina. E aí, a tetravalente, a gente vai precisar esperar para ver se vai vir na rede pública tetravalente ou se vai continuar só a disponibilidade particular. Se a opção for prescrever a tetravalente, né, não coloca só a vacina de gripe, não. Você coloca tetravalente, porque senão corre o risco, como a trivalente é mais barata, corre o risco do idoso comprar a trivalente. Tá? As pneumocócicas são 2, a partir de 60 anos. Então, o ideal é começar com a 13 conjugada, que é uma vacina particular, não tem na rede pública, e seguida de uma dose da pneumo 23, que é a de polissacarídeo purificado. Ela tem no SUS, mas é liberada somente para grupos especiais. Então, os idosos acamados e os idosos com doença crônica. Então, no geral, a gente consegue
Se a gente fizer o relatório de doença crônica, isso inclui até mesmo a hipertensão, né, a perda funcional, fragilidade e tal. Na época da campanha de vacina de gripe, é uma época boa para a gente colocar a vacinação pneumo 23 em dia, que tem uma maior disponibilidade das vacinas, mas lembrando que o ideal é que ela seja 1 ano após a pneumocócica 13, tá? E aí a gente tem, às vezes, essa dificuldade também na prática com relação ao idoso ter feito a pneumo 23 antes de fazer a pneumo 13. Aí, a gente, se já fez a 23, nós vamos ter que esperar 1 ano para fazer a pneumo 13. E aí vai ficar o calendário vacinal invertido, mas não tem maiores problemas, né? Então, para esses idosos que já receberam do SUS, esperam 1 ano para aplicar a pneumo 13 e uma segunda dose de pneumo 23, 5 anos após a primeira. Isso aqui, principalmente, se o idoso tiver usado antes dos 65 anos de idade. Se for depois dos 65, a gente vai ter que pensar, que ver individualmente, né? E, para fazer essa segunda dose, tem que respeitar também esse intervalo aqui com relação a pneumo 13. Vamos supor, ele fez uma vacina de pneumo 23, ele tinha 62 anos de idade. Você avaliou esse idoso com 63 anos, vamos supor. Então, 1 ano depois da pneumo 23, você faz a pneumo 13. E espera o tempo aí dos 5 anos para fazer a repetição, mas se ele tiver feito a pneumo 13 recentemente e tiver quase chegando o prazo da pneumo 23, você vai ter que esperar 6 meses a 1 ano. Você não pode encavalar as duas, tá? Você tomou as duas pneumo 23 depois de 60 anos e não tomou a 13? Você vai ter que esperar 1 ano e prescrever a pneumo 23. 1 ano depois. A 13, a pneumo 13, 1 ano após a pneumo 23. Mas ele já tomou as duas. Sim, mas ele tomou 2 pneumo 23. Ele repetia a pneumo 23? Não. Só fazer a pneumo 13, tá? Hepatite A. São 2 doses, a recomendação é em surtos, não tem indicação, né, de fazer habitualmente. A hepatite B, a gente precisa pedir o anti-HBS. Se não tiver imunidade, porque boa parte dos idosos já tem uma imunidade, que pode ter sido, inclusive, adquirida ao longo da vida por contato, sem ter sido pela vacina. Se não tiver imunidade, aí vai fazer a vacinação completa, né? E se tiver em época de surto de hepatite A, pode fazer, inclusive, a vacina combinada. A vacina de febre amarela, vírus vivo atenuado, 1 dose ao longo da vida é a recomendação de hoje, atual, e pode ser também a recomendação para viagem a local de risco. No Brasil, a indicação é para vacinação de todos, né? Sempre houve aquela recomendação de repetir 10 anos após com área de risco. E, recentemente, o Ministério da Saúde mudou, né, dizendo que uma dose de vacina ao longo da vida era suficiente, e chegou a fazer coberturas de área de risco com vacinas fracionadas. Então, são atitudes, às vezes, emergenciais que o governo precisa tomar em situações de surtos. A vacina de herpes zoster, ela também é de vírus vivo atenuado, dose única após os 50 anos, e ela é recomendada mesmo para quem já teve a história prévia de herpes zoster, e, nesse caso, deveria aguardar pelo menos 1 ano para se fazer a vacina. A meningocócica conjugada, ela só tem indicação nos surtos, e a tríplice viral de vírus vivos atenuados, sarampo, cachumba e rubéola, ela tem indicação para situações de risco, viagens para a área de risco, surtos, e é considerada e imunizado o indivíduo que recebeu 2 doses acima de 1 ano de idade, com um intervalo de 1 mês. Algumas observações, uns detalhes para as vacinas de vírus vivo, que eu, né, só queria lembrar. Então, febre amarela, herpes zoster, vacina de sarampo,
Quem tem alergia grave a ovo ou a componentes da vacina, na febre amarela, alergia à neomicina, no herpes zoster, história de miastenia grave, timoma, reações graves à vacinação anterior, imunossupressão. Aqui podem entrar idosos em corticoterapia, em uso aí de drogas imunossupressoras e em tratamento em câncer ativo, né, neoplasias ativas, e também febre sem uma etiologia definida. Sobre a vacina de dengue saiu e depois tiraram do mercado, né? E se perguntar por que pode. A gente coloca a vacina de dengue naquela aula específica que eu te falei sobre a vacinação, tá? Que eu não fiz a revisão dela, porque ela não faz parte do calendário vacinal ainda oficial, né? Então, vamos rever, tá bom? A DTPA. A DTPA, então, a DTPA é o seguinte. O ideal é a gente fazer uma dose de DTPA. Se o idoso tem a história vacinal completa, pelo menos 3 doses anteriores, né, de duplo adulto, a gente pode fazer um reforço a cada 10 anos com a DTPA. É importante fazer a DTPA porque ela promove a imunidade contra a pertussis, que não dá uma imunidade prolongada. E a coqueluche é uma doença que está voltando, principalmente idosos que têm contato com netos, com crianças pequenas em idade escolar. Vale a pena a gente insistir na vacinação, na DTPA. Não vamos conseguir pelo posto. No posto, ela é disponibilizada para as grávidas. E aí, no geral, ela precisa realmente ser comprada. Não, se a pessoa já tomou uma dose ao longo da vida, ela está vacinada, se ela tem a comprovação. Isso. A recomendação. Isso. A recomendação sempre foi. A indicação sempre foi revacinar após 10 anos quem é em área de risco. Eu continuo indicando, tá? Porque, assim, pode ser só uma medida econômica. Na verdade, existem pessoas que têm uma imunidade reservada 10 anos, 20 anos ou até 30 anos. Sim. Mas isso não garante. Isso. Então, por isso que eu coloquei aqui e deixei questionado. Foi exatamente por isso que eu deixei questionamento. Porque a recomendação sempre foi um reforço em 10 anos para as áreas de risco. Como o Brasil, boa parte do Brasil é área de risco, eu continuei seguindo essa recomendação, apesar de ter, né, tido essa mudança. Sim, mas o que é individual não pode pedir na prova, tá? Então, você só pode pedir na prova o que é consenso. Tudo o que for que você tem que decidir, por exemplo, né, essa questão, a própria decisão do PSA, é uma coisa difícil de se colocar numa prova de título, porque o grau de recomendação é C. C quer dizer individualização. Pode-se pedir alguma coisa, por exemplo, ligado lá, falar que é um grau de recomendação C, e que é importante, né? Por exemplo, a resposta C. É importante a individualização e tal, mas não pode partir de um caso clínico e te obrigar a querer que você obrigue o... Isso, mas essas questões, elas dão margem a recursos, elas dão margem à discussão, né? Porque são questões com respostas dúbias. A própria literatura não tem a resposta. A partir do momento que se coloca que é insuficiente
ou que é C, grau de evidência C, quer dizer que é individualizado. Então, fica difícil. Vai ter que especificar muito para tornar isso claro, tornar a indicação clara. Tá? E, com relação à vacina de febre amarela, acho que o Ministério da Saúde precisa realmente se posicionar. Então, o último posicionamento foi que uma dose de vacina ao longo da vida é suficiente. Então, até hoje, o que a gente tem é isso. Se vai mudar, seja por questões econômicas, seja por questões científicas de verdade, né, a comprovação de que uma vacina é suficiente, não precisa mais, isso aí a gente precisa ser posicionado quanto a isso, não é? Também fala assim, 10 anos depois, se está em área de risco, avaliar se precisa ou não. Então, ficou... Aí joga a decisão para o médico, né? Exatamente. É isso aí. A tríplice bacteriana, vamos supor que está com as 3 doses de DP completa. Faz a DTPA. Mas eu tenho que esperar os 10 anos ou eu posso... Não. Muito bem lembrado isso. Então, olha só, se a pessoa tem já a vacinação DT, né, a dupla adulto, completa as 3 doses, e ainda não fez 10 anos que seria a indicação, você tem a indicação de fazer DTPA, tá? 2 meses após a última dose da DT. Então, o ideal é que a gente realmente mudasse essa recomendação também em nível público e que o idoso pudesse ter acesso à vacina, não só a mulher grávida, porque ela realmente é recomendada. Não, é aí que a gente cai na questão do sistema público, né? Então, a DTPA, para o idoso, ela faz parte do calendário vacinal do idoso. No Brasil, a gente tem que comprar, mas ela é recomendada. Tá? Então, não é liberada, exatamente. A Prevenar 13 é recomendada para todos os idosos. O SUS não dá para nenhum. Não adianta você espernear, você pedir, você falar, não adianta, não vai dar. Então, você vai prescrever e orientar. Essa vacina é herpes zoster. É super recomendada, mas o SUS também não dá. Então, é aquela coisa entre o ideal e o que acontece em nível de Brasil, né? Que a gente tem uma distância muito grande entre o ideal e o que é possível na prática clínica do SUS. Então, para finalizar essa reflexão sobre prevenção à saúde, a mensagem que fica é essa: o grau de intervenção em medicina preventiva na geriatria depende do grau de funcionalidade, das multimorbidades e da expectativa de vida do idoso. Então, se é um idoso que está frágil, em cuidados paliativos, em cuidados prolongados, eu vou ter que repensar essas intervenções, né? E o tratamento vai ser muito mais voltado para cuidar do que para fazer determinadas coisas aqui.